Fala, turma, como é que vocês estão? Hoje estamos gravando o terceiro episódio do podcast Zona 2, aqui diretamente da Equines. Zona 2, eu já falei, é aquela zona de treinamento onde ocorrem os melhores benefícios para a saúde cardiovascular e metabólica. A ideia desse podcast é trazer para cá sempre pessoas ligadas ao esporte, ligadas a essa conexão da atividade física como objetivo de ferramenta para obtenção de qualidade de vida, saúde e longevidade. Hoje o nosso convidado é o treinador do 300 Triathlon, meu amigo Cleiton Gomes. É uma alegria ter você aqui, Cleiton. Marcelo, eu agradeço esse convite, uma satisfação enorme estar aqui para bater um papo, compartilhar um pouco aí da nossa paixão pelo triatlon, pelo esporte. Espero que a gente possa bater um papo aí bem gostoso e faça aí uma explicação aí para quem é leigo, não conhece da área, possa se interessar pelo nosso esporte que é tão fascinante. Beleza, vamos começar assim, lá do começo, fala pra gente como que foi estudar educação física, se decidir ser treinador, montar uma equipe, lá atrás, ainda nos primórdios, aquela camisa branca, as primeiras ou 300, fala aí. Na verdade, começando assim mesmo com a história, né, da educação física, o meu sonho, na verdade, era ser um militar, né, e comecei a treinar muito cedo para que chegasse ali na idade de ser recrutado pelas Forças Armadas, eu pudesse estar bem treinado, né. Então, pratico exercício, desde criança mesmo, 10 anos de idade, eu estava ali fazendo flexão, barra, correndo e aí acontece que fui na expectativa, né, quando fiz 17 para 18, de ser convidado para ficar lá na Força Aérea e acabou que todo mundo do bairro queria, ergueram a mão, né, eu quero, e dispensou todo mundo queria, não tinha vaga para todos. E eu fiquei numa situação que, já sou atleta, o que eu vou fazer, né? E aí estava na hora de escolher a faculdade, acabei usando aí o preparo físico que eu tinha, como um praticante já bem avançado de atividade física, pensei, a educação física vai ser moleza, né? Tem que nadar, correr, o curso vai ser legal. Você imagina que vai só jogar bola e correr, chega lá, você encontra biomecânica, fisiologia, anatomia e tem que gostar, né? Mas acabei pegando uma paixão enorme pela fisiologia e essa foi a história, assim, de optar pelo curso, né? De educação física. E a questão de ser treinador foi uma consequência, né? Depois de formado, no início da minha carreira, eu fui dar aula numa piscina onde eu trabalhava com bebês de 6 meses a 2 anos de idade. Então, estava lá naquele mundo de bebezinho, para lá e para cá. E um belo dia, em 2010, passou um atleta toda definida, cheio de músculo, que era diferente dos atletas que eu tinha visto. E aí eu me interessei em saber quem que era, perguntei para o treinador que veio com ela, e depois chegou mais outros alunos, atletas, né, na verdade não eram alunos, atletas, no mesmo perfil que ela, eu quis saber o que era aquilo. E aí que eu abordei o treinador, e por coincidência era o Marcelo Vaccari. Ele estava trazendo esses atletas para treinar e se preparar para as Olimpíadas de Londres, que ia ser em 2012. E aí eu falei, eu quero ser isso, treinador igual você aí, né? E ele me deu a instrução de fazer uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Aí eu fui, me especializei, ele me colocou como auxiliar dele. Ele acabou saindo da equipe e indo para o Minas Tênis Clube, deixou com outro treinador também da seleção brasileira, o Amaury Machado, e por 4 anos fui auxiliar dele. E nessa que ficar auxiliando treinadores nesse gabarito de atletas de alto rendimento, seleção brasileira, nível olímpico, né? Eu acabei ficando conhecido no meio do triatlo, do esporte, como um treinador, né, de natação que ajudava as pessoas a performar. E aí os triatletas que antes procuravam pelo Vaccari começaram a procurar pelo Amaury Machado. O Amaury Machado também precisou se ausentar, sair de São José dos Campos. E acabei ficando com essa herança aí dos triatletas que queriam aprender a nadar. E aí começaram a me procurar. Então meio que eu entrei nesse mundo do triatlo pela natação, mas foi uma oportunidade que eu tive por ter sido auxiliar desses 2 grandes treinadores. Essa foi meio que a saga, assim. Você vê que a base, a gente, conhece o Cleiton há muito tempo, então a gente vê que a base veio forte, exatamente os exemplos bons que você seguiu, moldaram o cara que você virou, e aí depois você só foi aperfeiçoando isso, porque uma das coisas que sempre se destacou, que eu sempre percebi em você, é o desejo, é a curiosidade de estudar, né? Sim. Não é só aplicar treino pela vivência prática. Você sempre foi um cara fuçado, de fazer pós, de conversar com as feras, de ficar fuçado em universidade. Então, é dali que você tira. Essas coisas não vêm por acaso.
a evolução dos atletas. Eu tive a oportunidade de treinar com você de 2014 até 2017 e experimentei na prática como que é treinar sob a sua orientação. Já tinha nadado com o Marcelo Vaccari, na época da antiga academia aqui na Energy. Então, sabia da exigência dele e você veio nesse rastro, montou essa equipe e na época eu lembro que era uma novidade, assim, né? Um triatlo, o que é um triatleta, o que era... Não, era uma novidade para o mundo, mas aqui para São José, para a realidade, ainda uma assessoria de rua, né? Que treinava a galera pedalando de madrugada, que saía para pedalar para Campo de Jordão, ia para Guararema. Então, essa é o legado que você foi criando aí. Então, como que foi montar a ideia de montar a equipe 300 Triatlo? Como que foi botar essa bike na rua, esse povo para correr na rua? Conta aí o começo o começo da equipe, né? O começo da equipe, na verdade, partiu assim, como eu já estava com contato diário com esses triatletas, e eu gosto muito da corrida, por ter treinado na época que eu sonhava em me destacar lá para o alistamento, então eu já tinha uma corrida muito forte. E convivia com atletas ali nadando absurdo, né? Atletas de altíssimo rendimento, nível seleção brasileira. Vi aquilo ali, me animei, comecei a nadar junto, né, nadar ao lado. E lógico, né, não fazia nem metade do que eles faziam, mas só de estar no ambiente me motivei. E aí comecei a me interessar pelo triatlo, mas como assim, um aprendiz, né? Falei, vou aprender para depois, quem sabe, eu virar o treinador. E aí eu me inscrevi numa competição, participei, lógico que não ganhei nada. E aí eu vi que na hora da premiação, o campeão, ele era endeusado, todo mundo ficava olhando para ele, lá no pódio, ó. E aí eu pensei, eu tenho que ser esse cara. Vou treinar porque eu vou ter que ganhar. Se eu ganhar, o pessoal vai olhar para mim também, ó, esse cara aí chega, eu vou chegar também a treinar com ele. Então eu pensei em ser não só uma pessoa que estuda, né, tinha feito pós em fisiologia, eu parti também para um mestrado em engenharia biomédica, dei aula alguns anos na faculdade, depois fiz mais uma pós em treinamento, agora estou concluindo uma pós em triatlo. Tudo isso eu acho muito válido, acho que sempre vou continuar estudando para sempre, porém, eu acho que como treinador, para ter sucesso, você tem que ser tipo um praticante, dar o exemplo. E isso deu muito certo, porque aí as pessoas viram que realmente eu chegava, eu performava, eu comecei a disputar e já começar a chegar no pódio na categoria, daqui a pouco eu comecei a ganhar o Age Group, e aí depois eu comecei a entrar em algumas provas no Top 5, né, que fala que são 5 geral da prova, e isso foi refletindo no sentido de passar assim, essa confiança, pô, ele faz um bom trabalho, ele estudar, ele também mostra na prática como é que é. E treinei muitos atletas também que começaram do zero mesmo, né, iniciantes, seja adulto ou criança. Então, dar o exemplo de criança, foi um atleta que se tornou profissional, ele começou a treinar com seus 6 anos de idade, e ele se tornou profissional de triatlon, aqui o joseense, o único atleta profissional de São José, né, e durante o treinamento nosso na infância, ele foi ex-campeão brasileiro de triatlon, bicampeão brasileiro de aquatlon, campeão brasileiro e paulista de duatlon, e isso foi meio que me alavancando também, porque não era só os meus resultados, começaram os meus alunos a dar resultados, né? E aí uma atleta adulta também no Ironman, tem 5 troféus de Ironman, 6 na verdade 5 de meio Ironman e 1 de Ironman full, né, em Floripa. Então os resultados foram falando por si só e aí a equipe foi indo, né, de 1, 2, 3, 5, 10, até chegar hoje que estamos com 72 alunos no triatlo e 16 na corrida. É um trabalho que vai se estendendo, mas a origem mesmo foi eu aprendendo ali, antes de ser treinador, aprendendo ali como que funciona o sistema de treino e conhecendo também as vias, né? Conhecendo a via aqui, a Tamoios, Carvalho Pinto, indo para Santa Branca, Igatá, saindo daqui e voltando ao Campo de Jordão, 200 km. Então depois eu fiquei com todos esses mapas na minha cabeça. Então, ó, pô, o atleta se inscreveu numa prova, por exemplo, 70.3 Floripa. Eu já conheço a altimetria, conheço as subidas, eu conheço as rodovias que são similares. Aí eu costumo colocar treinos onde ele vai enfrentar uma realidade parecida com aquela competição, né? Porque você já tem a prática. Difícil você não pratica, você não vai saber realmente, né? Você pode até estudar os dados, olhar ali, nossa, aquela prova tem tal altimetria, mas uma coisa é você ler os dados, outra coisa é você realmente estar lá pedalando e sentir como é que é aquela corrente de vento que de repente numa competição tem, você sabe que o seu aluno vai pegar lá, você já pegou.
várias vezes, você já sabe que aquela prova é assim, você já explica para ele. Isso passa confiança, né? Eles acreditam mais no seu trabalho. Eu acho que essa vivência prática, essa coisa de você sair para pedalar junto, correr junto, e ainda passa o cara e ainda zoa ele, fala, pô, você não era aí, tá de brincadeira hoje. Então, essa vivência no esporte é o grande diferencial. Porque o estudo, a base, permite que você evolua o aluno. Certo. Mas a vivência permite que o cara te respeite, te admire e fala, bom, vamos, igual você falou, quero treinar que nem esse cara. Então, estar presente ali, né, é uma assessoria que não delega a função, né? Sim. Você tá lá no dia a dia, vai pedalar 3 horas da manhã, você sai junto. O último Iron que eu fiz em Floripa em 2017, você tava lá na largada. Tá. Na hora de 5 minutos da largada, você tava lá na minha orelha, falando. Então, é um cara que já viu como que é, já quebrou em prova, já concluiu prova, já ganhou prova, já perdeu prova, já abandonou prova. Então, é essa vivência no esporte. Sim. E hoje isso aplica, sim, tanto para o iniciante, como você falou, como para o veterano rodado, né? E você, como treinador, desenvolveu uma linguagem para entrar na mente do cara, não importa o nível que ele tá, né? Então é muito engraçado ver você passando treino, porque você tem um jeito de falar com aquele cara que faz, ou aquela atleta que faz um mês que começou, você tem toda uma forma de acolhimento, e o cara, o caveira que tá lá, buscando melhorar numa prova e que você sabe que ele tem como render aquilo. Então, como que você foi desenvolvendo esse jeito, aquela brincadeira sua de pôr apelido e tal, como que você foi desenvolvendo esse jeito para entrar na mente do atleta? Eu brinco que tem que ser meio que camaleão, né? Você tem que, tá pro amarelo, você vira amarelo. Você tá ali no azul, você vira azul. Então, você tem que meio que fazer uma leitura. Também foi uma coisa que eu aprendi, né? O Amorim me falou, poxa, para ser treinador, você tem que ter uma boa base da psicologia. Você tem que bater o olho e sacar que aquele aluno é desse jeito. Porque ninguém é igual. Então, você tem que fazer uma leitura. Esse fulano funciona com esse sistema. Esse aqui funciona com o outro. Não dá para ser igual. Então, o jeito que você aborda, a mensagem... até o tom de voz, a forma que você... Com alguns você brinca, com outros não. Enfim, tudo isso conta muito. Quando você é um treinador, você tem que ter esse feeling, essa percepção de como comunicar. Eu acho que começa por aí. E aí depois também tem, assim, o efeito manada. A galera que é muito iniciante e já chega no grupo ali e se enturma com os iniciantes. Rapidinho você vai detectar daqueles ali que são os que tem mais, assim, aquela chama mesmo, o cara competitivo. Vou entrar naquele outro grupo ali, mesmo sendo iniciante, porque eu quero chegar onde eles estão. Você já saca, aquele ali gosta da confusão. Você já vai meio que, dando assistência para ele fazer essa migração e vir para a turma avançada. Eles mesmo meio que vão dando dicas para você vai percebendo, né? O cara pergunta, o cara tem 2, 3 meses de treino, não posso ir nesse treino? Ele já pergunta porque ele gosta, né? De se desafiar, ele tá querendo ir, né? Lógico que você não vai também deixar ele se machucar, não fazer uma loucura, mas você vai meio que dando um suporte, você tá vendo a intenção dele que é ir, e você vai meio que fazendo ponte para ele chegar. E aí 2 mais 2 é 4, cara. Você misturar esse cara com 5 caveiras, ele vai ser o 6º caveira. Então você vai colocando ele aos pouquinhos naquele grupo ali. E tem aqueles que você percebe que vai ficar 5, 10, 20 anos com você treinando. Ele não quer batimento lá em cima, coração na boca, ele quer treinar na boa, ele não liga se ele vai ser pódio ou não, ele não liga se ele é o último, você respeita. Então tem esse grupo que você trabalha e você tem que fazer o seguinte, eu aprendi com o tempo isso, mas você tem que prestigiar todos. Hoje eu levei agora em Florianópolis 14 atletas, fiz questão de esperar todos na linha de chegada, abraçar, tirar foto, eu tenho foto com todos, eu comemoro se o cara fez em 4 horas ou se ele fez em 6 ou 7, igual, eu trato todos igual, porque tem aqueles que vão sempre fazer 7 horas, e para ele tá tudo bem. Então, para ele tá tudo bem, para mim também tá, eu comemoro e tal. Mas tem que saber, eu acho que o principal é o jeitinho ali, o feeling de detectar, e aí eu acho que entra a psicologia. De você sacar como é que é cada um, e quem não vai, quem vai. Mas que quando vem algum atleta aqui consultar comigo, que eu pergunto, você tá treinando aonde? Ele fala, tô treinando com o Cleiton. Eu falo, qual que é teu apelido? Eu sempre pergunto, qual que é teu apelido? Esse negócio de apelido é um negócio, cara, que... puxa, depois de um tempo também eu peguei. Por exemplo, você percebe que um cara tá vindo, assim, num histórico, né? Sei lá, depressão, né? Tá todo complicado a vida dele. Às vezes tá tendo até um tratamento ali psiquiátrico, tá num remédio controlado. E você, dá um apelido meio que, joga o cara pra baixo, não é legal. Esse cara, você dá um apelido tipo da Marvel pra ele. O cara é o Hulk.
pô, o tutor, esse cara, pô, ele se transforma. Tem cara que fala, pô, cara, eu não posso desistir. Eu escutei isso de aluno, cara. Pô, o cara com 50 anos, o cara de avô, 60. Não, daí eu tava lá derrubado, mas eu lembrei, putz, mas eu sou o Thor, eu sou o Marreta, eu sou no... Entendeu? Então acho que isso também é uma forma de, tipo, dar uma força pra galera. É engraçado, os caras até riem, porque eu já pergunto, qual que é teu apelido? E o pessoal já sacou que eu te conheço. Acho que talvez, você falou uma coisa agora muito importante. Acho que essa pegada das 3 modalidades do triatlo, e às vezes ter 2 treinos por dia, e exigência, mesmo que você não tenha um caráter competitivo, assim, tipo pódio, né? Mas exige um planejamento, exige uma dedicação, um alinhamento de horário. Você tem que ter disciplina para se organizar e conseguir tocar a vida, porque você não é só treino. E muitas vezes isso ocupa a tua cabeça. Então você falou assim, às vezes a pessoa tem algum transtorno de ansiedade, algum problema de ordem depressiva, não? E o esporte, principalmente um esporte engajado desse, consegue botar ordem na cabeça da pessoa e ajuda muito no tratamento medicamentoso, tratamento psicológico, às vezes a psicoterapia. Então, esse esporte estruturado como você passa, e principalmente esse acolhimento, igual você falou, pô, fiquei esperando o último atleta terminar a prova, assim como eu comemorei com o primeiro, para que ele seja acolhido. Então, o esporte é uma ferramenta de transformação de vida e que auxilia na cura ou no controle de infinitas doenças. Então, eu sempre falei, o treinador, ele é, de certa forma, um terapeuta, né? Sim. Você tem que escutar muita coisa, ajudar muita coisa, entrar na mente do... Entendeu? Então, é dessa forma que você acaba interagindo com a galera. Então, como que é ser treinador e terapeuta e amigo da galera, entendeu? Treinar junto. Fala um pouquinho disso aí pra nós. Pô, essa parte eu acho que mais legal e gratificante. Tipo, um caso que mais me marcou, assim, 20 anos na área, dando aula e treino, e uma atleta que vinha no histórico depressivo, né? Uma característica suicida mesmo, assim, remédio controlado, psiquiatra. Então ela entrou para fazer o treino, né? Eu ia fazer um fortalecimento com ela. Até então ela não fazia triatlo. E do jeito que ela entrou na sala, ela já olhou para mim e saiu assim, com que, não vou querer fazer isso. Eu corri atrás dela e falei, nossa, mas você nem falou oi aqui. E aí foi uma luta para pelo menos conversar com ela. E aí no primeiro contato ela falou, eu não gosto disso aqui. O ambiente fechado é comigo. Ela estava numa crise tão grande que ela não conseguia ficar num ambiente fechado. Eu falei, não tem problema, vamos sair para a rua e para andar um pouco. Aí saí andando com ela no Jardim Aquários. E ela falou, também não gosto de andar. Caramba, agora ferrou. Aí eu, pô, então, o que você gosta? Ela, de bicicleta. Eu falei, você tem bicicleta? Ela falou, não. Eu falei, mas não tem problema. Na época tinha as bike Elo para alugar. Falei, vamos ali na praça ali, aquela praça japonesa ali da quadra. Chegamos lá, 2 e ela dando sopa. Pô, na hora que ela subiu na bike, ela parecia uma criança, cara. Transformou, a mulher deu um sorrisão. Falei, ganhei, é aí que eu vou pegar ela. E não falei nada de triatlo. Quantos da equipe hoje são triatletas que eu jamais toquei o assunto triatlo? Eles vão entrando na minha teia, eu não falo. Entendeu? Então vamos dar uma pedalada. Pô, ela me contratou para fazer um fortalecimento. Hoje, pô, fez triatlo, já perdeu, sei lá, os seus 15, 20 quilos, é outra pessoa. Não precisa mais de remédio controlado e nada. É você, Ilma, tô falando de você, querido. É a quebra-osso, o apelido dela. Quebra-osso é dura na queda. E aí, a quebra-osso é bruta, cara. E aí, pô, cara, e quebra-osso porque ela gosta muito de bike, mas ela não tinha prudência, cara. Ela saía arrebentando, pulando guia, ela virou um maloqueiro. Caramba, uma mãe de família, senhora, agora se transformou, tipo um pateta que não sobe no carro, virou outra. Mas ela ficou feliz. E dali foi, pô, vamos dar hoje não vamos de bike não, vamos fazer o seguinte, uma de bike e uma andando, uma de bike e uma andando. Pô, que tal correr 1 minuto? Eu não falei que era triatlo em nenhum momento. Daqui a pouco eu falei pra ela, pô, dou um treino lá no Santa Rita, você não quer ver como é que a natação é bom, para arrumar sua coluna, e vou falando, né? E a pessoa foi indo, e de um quadro de depressão, uma pessoa, né, com até histórico de suicídio, né? De tentativa, de problema seríssimo ali que ela enfrentou, ela se transformou numa triatleta. Levei ela para participar de uma prova em Caiobá, no Paraná. Ela fez um triatlo, né? E, pô, ela agora participa de treinos na Cocanha, uma pessoa que não entrava nem para molhar o umbigo no mar, agora ela nada, né, até a ilha da Cocanha e volta, né, sem ajuda, aprendeu a nadar, né? Agora está com seus 59, 60 anos. Isso foi há 6 anos atrás, mais ou menos. Então ela começou o triatlo com 53, 54 anos, né? E mudou a vida dela. Esse é só um caso, mas tem vários. Não, é importante ter a entrada, né? Quando a gente fala assim, o cara é um treinador de alto rendimento,
fica a ideia de que o iniciante não tem chance ali. Mas você acabou de desmistificar isso. E exatamente, o triatlon, eu que sou triatleta, eu falo, ele é uma modalidade que ele tem que permitir a entrada de pessoas sempre. Senão a modalidade acaba. Exatamente. Então você tem esse negócio de botar a galera para dentro. Eu vejo muito iniciante treinando com você, às vezes passa aqui para fazer... Eu vou começar lá com outro Cleiton. Então eu vim fazer uma avaliação médica antes de começar. Então tem sempre gente entrando. Você sempre teve essa acolhida. Tem uma visão sua social do triatlo. Com certeza. Que é para inserir as pessoas. Na verdade, é uma modalidade que não necessariamente é barata. Se você for comprar os equipamentos, bicicleta, capacete, claro, ninguém compra tudo de uma vez. Você vai compondo isso à medida do possível, do tamanho da perna da pessoa. Mas, de qualquer forma, você tem uma ideia social do esporte de reinserir também na modalidade pessoas que precisam dessa condição. Então, fala um pouquinho para nós dessa questão social e como que você quer ajudar as pessoas através do esporte. Essa parte também que, puxa, apaixonante, eu gosto muito e não consigo deixar de fazer porque o esporte, para quem vem ainda de uma dificuldade, de uma vida dura, como eu tive a infância, assim, você cresce numa área periférica, onde o que você cresce vendo ali é pessoal usando droga, assaltando, roubando e tal, e você não tiver um esporte para te direcionar, não tirar, é grande chance de você se desviar, né? E no meu caso, o esporte me ajudou muito nesse sentido. Então, quando eu percebo que tem um garoto ou outro que vai precisar desse auxílio que o esporte pode dar, eu faço tudo para ajudar. E o caso mais interessante de todos foi o do Chico Bento. Chico Bento porque o garoto corria descalço, parecia o Chico Bento no gibi, lá vivia descalço. E eu saí para pedalar sempre às 4 da manhã e ele na Via Oeste correndo descalço, com uma senhora acima do peso perto, eu nem pensei, deve ser a mãe. Aí eu abordei ela um dia, passei 1, 2, 10 vezes, eu falei para a equipe, pode ir que se eu encontrar de novo esse moleque correndo descalço às 4 da manhã, eu vou ter que descobrir o que está acontecendo aqui. Aí parei a bicicleta e perguntei, né? E aí a mãe falou, esse garoto é meu filho. Eu saio para caminhar, para perder peso, e ele quer vir junto. Ele gosta de correr. Falei, mas descalço? Falei, pô, e se eu treinar ele? Der um tênis para ele, der macaquinho, arrumar um jeito dele nadar lá no clube, eu pago a mensalidade dele, eu faço a federação dele, eu vou ser treinador dele. Você permite? Permite. Bom, essa foi uma história bem legal, porque esse garoto tem mais 3 irmãos, beleza? 4 meninos. Então, pô, já ganhei uma equipe ali, né? Já ganhei uma equipe, porque todos esses moleques, cara, não tem tempo ruim com eles, né? Os moleques correm no pedregulho descalço. Então, não é o perfil do triatlo ali que já vem, né? De uma classe social melhor, que já escolhe o tênis pra correr. Que ele corre até descalço. É mais fácil treinar. Aí demos um tênis pro garoto, começamos a treinar, federei ele, levei para Campeonato Paulista em Barueri. Hoje ele faz parte da equipe da cidade, do Atleta Cidadão, é um ótimo ciclista. E ele pegou esse caminho do esporte, com certeza vai ter sucesso, está direcionado. E teve vários outros trabalhos assim, né? O Marcelinho Vida Louca, que era fogueteiro lá no Pinheirinho, e, pô, falei pra mãe dele que ia treinar ele, dava todo o suporte, treinamento. Então, essa é uma questão que mexe comigo também, eu gosto de ajudar. Tem também a questão social, que a gente faz trabalho com o Asilo Santo Antônio, né? Eu faço alguns eventos para arrecadar fralda geriátrica pro asilo. Tive até o auxílio do Mundo Tri, agradecer o Gabriel do Mundo Tri que participou, ajudou divulgando, e o evento parecia até o Ironman, tinha número de braço, número de peito, foi um negócio bem legal, porque teve a divulgação dele e aí realmente bombou, veio nego de outras cidades, pegou fogo o negócio. E é para ajudar o asilo, né? Não, mas eu estou falando isso aqui, assim, exatamente, eu acho que vale a pena enaltecer esse tipo de trabalho, porque uma coisa que a gente defende aqui, eu já falei outras vezes, o esporte, ele tem que ter, e o nosso trabalho tem que ter uma prestação de serviço. Se você, com o seu trabalho, ajuda outra pessoa, então presta uma assistência para outra pessoa, essa é a sua missão. Sua missão, através de ser treinador, de ser educador físico, é ajudar pessoas. Sim. Então, esse tipo de serviço de assistência social, eu faço questão de enaltecer, porque eu conheço isso desde a época que a gente treinava junto, então é um negócio muito legal, muito diferenciado, muda a vida das pessoas, assim, drasticamente, e vai ter muita gente sempre levantando a mão um dia e falando, pô, se não fosse o Cleitão, eu não estava aqui hoje. Então, esse tipo de coisa vale a pena, passa batido, muita gente não reconhece, mas eu estou aproveitando em público aqui e enaltecendo isso. E essa aproximação, né, de criança, essa facilidade, né, de lidar com criança que você sempre teve. Você conheceu a Julinha, minha filha,
bebê, né? Agora você tem os seus próprios aí. Você sempre teve essa coisa, criou lá o embrião dos trezentinhos e bota os moleques para pedalar com bicicleta de rodinha, dar volta no brinquedinho do parquinho lá. Então é uma outra forma de inserção, de trabalhar, né? Desde a época do coxinha ainda, que eu sou criança. Então fala dos trezentinhos aí, dá um toque nessa outra pérola aí que você criou. Puta, esse é um outro assunto também que eu gosto muito e eu vejo, por isso que foi sucesso com o Enzo, né? Que ele se tornou aí um profissional de triatlo. Uma visão que eu tinha lá atrás e que eu acredito que o pessoal está começando a acordar para isso, que é pegar as crianças, né, e ensinar a nadar mesmo. Não focar assim, pegar um atleta, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos e, vamos treinar triatlo. Ele vai treinar triatlo. Mas a bike e a corrida nessa fase é bem lúdico, né? Eu gosto muito da ideia de, todo pai que vem conversar, meu filho quer fazer triatlo. A coisa mais comum é chegar a esse tipo de mensagem. Eu já pergunto, cara, mas ele nada? Não, eu falei, então não, vamos fazer diferente. Coloca ele para nadar e na hora que ele estiver nadando legalzinho, já coloca ele para treinar. Não é aula de natação 2 vezes por semana. Hoje mesmo está tendo um torneio lá em Guará, no Itaguará Country Club, e tem uma trezentinha que está lá nadando. Nadou prova de 100 borboleta, 400 livre, 100 costas. Essa vivência da natação, mas a natação como competição de natação, eu acho muito importante para depois ele ter uma carga suficiente de natação e ser um bom triatleta, um bom nadador. Né? Você pega a Lucy Charlie, que foi campeã em Kona agora, lidera a natação de ponta a ponta, nadava de criança. Você pega o Javier Gomes, 1.500 metros, 16 minutos, natação de criança. Agora, o erro da galera é realmente no nadar de criação. Os trezentinhos são direcionados para nadar. E a bicicleta e a corrida entram de uma forma mais lúdica, mas já começa a ter uma introdução ali de educativos, correr de uma maneira melhor, né? E vou cobrando muito mais a técnica do que a distância para não machucar. Coloco para nadar e todo sabadão, lá no Clube Santa Rita, rola o treino deles, né? Dos trezentinhos. E já tem uma promessa aí, que a menina tá no agora hoje, Betina. Ela bota para quebrar. Agora vai ter o Campeonato Paulista, né? Dia 5, em Barueri, pretendo levá-los. E tem aí o Chico Bento, tem a Betina, que é, um fenômeno, cara. É 1 em 1 milhão. Você bate o olho quando você é treinador, você já sabe, essa menina é diferente, né? E tem outros também lá, tem o Tartaruga Ninja, que, não pôde vir hoje. Os apelidos. O Tartaruga Ninja é bruto, cara. Participou do Campeonato Paulista com um campeonatinho da Tartaruga Ninja bicicletinha. Ele ficou, acho que em sexto, o pai empolgou, comprou até uma bike de carbono, que o moleque arrebentou. Tartaruga é bruto. Tem um CR7, cara, todo cheio de gominho, Ele chega de arranca a camiseta, olha meu abdômen. Um monstro, tava no Vicentina hoje. Então, assim, eles nadam. E aí eu vou direcionando aí para as provas de triatlo e duatlo, mas não pensando logo de cara nessa fase bem pequenininha e eles, performar no triatlo. Eu quero que eles aprendam a nadar. Porque depois que aprendem a nadar, acontece o que aconteceu com o Enzo. Toda a prova que ele saía no mínimo com 1 minuto de vantagem. Então ele ganhou todas, né? Foi ex-campeão brasileiro. Eu levei ele num torneio, no Campeonato Brasileiro em Caiobá, e tinha uma equipe lá com coisa de 100 e poucas crianças, 115, 120, e ele lá, eu sozinho com ele, eu levei ele. Ele 100 e poucas crianças para trás, cara, numa única equipe. Ele foi o campeão e ele não tava nem de speed, ele ganhou de mountain bike. Mas é que a diferença era muito brutal que ele abria na natação, né? Então eu aconselho aí, né, quem tá curtindo um podcast, que quer que o filho seja um triatleta ou quer que ele pratique, foca na natação, mas não aula 2 vezes a semana, 45 minutos, é treino. Coloca numa equipe de treinamento para nadar todo dia, que vai fazer uma diferença bem grande. Ele vira triatleta. Aí ele vira um triatleta. Não, legal. O Cleito tem um zilhão de histórias, a gente já falou 1 milhão delas. Se for ficar mencionando cada uma aqui, a gente não termina. Mas acho que essa vivência, exatamente esse monte de história que você juntou, é equivalente a um monte de vidas que você transformou nesses 20 anos que você está à frente aí, como treinador, botando a cara a tapa. Nem tudo são flores, né? A gente sabe das dificuldades de empreender um esporte, né? Ainda mais no Brasil, esporte amador. Tudo que escapa do futebol, do vôlei é mais complicado. Nem sempre todo mundo consegue fazer o que quer, porque tem as limitações, né, de trabalho, de rotina de casa, de viagem, deslocamento. Como eu falei, o triatlon é um esporte um pouco mais difícil de sustentar e de bancar, mas de qualquer forma, tem aí você como um cara que não desiste, que está sempre inovando no esporte, que tem uma pegada competitiva, está sempre fazendo a galera renovar. Esse é o espelho do que a gente quer mostrar aqui no podcast, o teu exemplo das pessoas que você influenciou. Era agradecer a tua presença aqui, foi uma alegria te rever, você é um amigo meu,
Então, eu queria deixar você se despedir aí, falar alguns comentários finais, agradecer a galera, dar teu recado aí. Pô, o recado que eu vou dar de agradecer, convidar todo mundo para vir aqui conhecer esse espaço fantástico que vocês montaram aqui, que realmente você conseguiu, né, englobar tudo aqui, tem o seu trabalho aí, alto rendimento, né, monitorar a zona de treinamento, mas também tem aí o cuidado, no modo geral, para qualquer pessoa que não seja praticante de atividade física, e eu fiquei impressionado com o espaço todo aí do Pilates também. No modo geral, aqui tá fantástico, cara, pô, tá de parabéns que vocês montaram, realmente eu tenho certeza que vai ser sucesso enorme, já tá sendo, vai ser muito maior, tenho certeza, e ficar assim, aqui uma mensagem para todos aí apaixonados aí pelo esporte, pelo triatlo, não desistir, né? É um esporte que realmente tem que ser perseverante, tem que ter consistência. Hoje eu recebi uma mensagem de um atleta que está comigo aí uns 5 anos, e, pô, o cara parecia que nunca ia nadar, e hoje de repente estava nadando, e nem acreditou, nadou, sei lá, para 1,40, era uma coisa que no nosso meio do triatlo sabemos que é difícil, né? Então é um negócio que é persistir, você sempre vai se surpreender se você não desistir, continuar firme na caminhada, e é isso. E agradecer vocês aí pelo convite, compartilhar minha experiência ao longo desses anos, a vivência que eu tive com o esporte, pouquinho, mas pude passar um pouquinho para vocês e fico feliz aí pelo convite. Legal, espero que você volte outras vezes. A gente estava aqui com o Cleiton Gomes, o treinador do 300 Triatlo. Para quem quer iniciar na modalidade ou conhecer a modalidade, procura por ele, depois eu dou as dicas de como encontrar a fera aí. Quem quiser, manda um comentário, sugestão pra gente, curte, compartilha, assina o canal. Tá bom? Na próxima a gente se vê aí. Até mais.